Você tem medo da morte? Não é uma boa pergunta? Mas você, que agora já está estudando o Espiritismo, deve compreender que a morte, tão decantada na literatura, no cinema, no teatro, na cultura de uma forma geral, você já agora já deve saber que a morte não é a morte. Porque a morte normalmente é considerada como o fim da vida. É onde tudo acaba, tudo termina. Ou, pelas doutrinas espiritualistas, a morte nos levaria para o céu, para o purgatório, para o inferno, para o sono profundo, aguardando o juízo final que será pronunciado por Deus. E tudo isso nos dá medo, porque não sabemos, afinal de contas, o que é a morte e o que vai nos acontecer depois da morte. Mas tenha calma. Então o Espiritismo mata a morte, porque ela não existe. A morte, na verdade, é a desencarnação. Morre o corpo. Sim, este corpo orgânico, este instrumento do espírito que nós somos. Este corpo vai para o túmulo ou para o crematório. E seja no crematório ou seja no túmulo, ele vai desaparecer. Vai deixar de existir. Mas eu não sou o corpo. Eu sou o espírito. E o espírito é imortal. A morte do corpo não abala o espírito. Porque depois da morte continuamos vivos e temos um outro corpo, o perispírito, ou corpo espiritual. Então, você vai continuar a pensar, vai continuar a sentir, vai continuar a sonhar e vai continuar a progredir, só que na dimensão espiritual, que é o outro lado da vida. A vida é constituída, na verdade, não de um único contínuo, mas de várias dimensões. Da dimensão espiritual, nós viemos para a dimensão material e para a dimensão espiritual retornaremos. Então a morte não é o fim de tudo. Mas o que existe nesse depois da morte? A continuidade da vida. Quando retornamos ao mundo espiritual, seremos o que somos aqui na Terra. Ou seja, retornaremos com os nossos valores, com as nossas ideias, com a nossa inteligência, com a nossa moral. Vamos apenas prosseguir vivendo, até termos a necessidade de uma nova encarnação, quando colocaremos à prova quem somos e o nosso progresso rumo à perfeição. Existe vida depois da morte, e as obras literárias espíritas, através da mediunidade, nos trazem as descrições desse além da morte. Mas a nossa recomendação é que você, que está estudando o Espiritismo, leia com atenção, estude o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Leia, reflita bastante na primeira parte da obra e depois mergulhe na segunda obra, quando Allan Kardec nos traz os depoimentos dos mortos, daqueles que já desencarnaram e estão no mundo espiritual e que, através de diversos médiuns, vieram dizer como estão, quais são as consequências daquilo que fazemos na vida material quando retornamos para a vida espiritual. Vai ser um estudo empolgante. Não tenha medo de morrer. Sair do mundo terreno, corporal, é retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas não queira morrer. Não tenha esse desejo.
porque a vida pertence a Deus. E estar aqui na Terra é muito importante para continuar os nossos aprendizados rumo à perfeição. Portanto, o Espiritismo matou a morte que deixou de existir.